Oi gente, tudo bem? Então começando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a cama, até vai ser colocar a espera da escada aqui, né, daquela segundo nível e dar uma adequada, aí por causa disso, nas posições dos nossos objetos em relação ao tamanho do quarto, para que o nosso personagem pudesse ir ali andar, fazer todo o que se espera, né, dentro de um quarto ali. Diminuir de novo um pouquinho o cômodo, ajustar o posicionamento de todos os itens, ver se eles estão condizentes, se está funcionando, e aí sim. Esse trecho onde a gente repete coisas que a gente já viu, eu vou deixar dele mais acelerado, né, que a gente vai botando só os itens ali, reorganizando eles até ficar com uma proporção interessante. Então eu salvo o arquivo, salvo ele com outro nome também, para poder deletar tudo e ficar só com a cama ali, né? Só com aquela base de proporção da caminha aqui para poder seguir trabalhando. Dessa forma eu tenho um arquivo base e tenho um arquivo só com a cama que a gente vai construir. Para manter tudo organizado eu vou criar uma layer, né, de template aqui com a proporção geral da cama, do que ela tem que ocupar no espaço. Né? Peguei uma referência também, mais ou menos de um modelinho ali de inspiração com base no modelo que estava na referência inicial lá do nosso quarto. Né? Da mesma forma da estrutura, eu vou criando o tamanho do colchão e o tamanho dos itens que vão compor essa caminha e tudo de forma que a gente já utilizou, né, já viu de ferramenta. Aqui para o colchão eu vou usar o bevel para fazer as quinas ali dele e para fazer os pés eu vou seguir trabalhando com cilindro. Né? Pego o cilindro 8 lados, vou deixar eles do tamanho certinho e fazendo eles conforme a gente já utilizou em outros exercícios. Essa parte aqui eu vou deixar em tempo real para vocês verem como é que a gente vai fazer para as dobras aqui da cama. Principalmente essa região aqui que ela vai dar a volta e seguir para cá para cima. Tem algumas formas de fazer isso no Maya. Uma delas é utilizando aqui nas ferramentas do Modeling Toolkit alguns truquezinhos junto com o extrude a hora que a gente for fazer e utilizar o E para isso, a própria rotação do objeto para fazer esse tipo de modificação. Então vou apertar aqui na face, solucionar as faces que tem aqui, né, que a gente quer que a partir dela seja feita o extrude. Se eu segurar o Shift, aparece um símbolozinho de extrude ali, ou seja, se eu segurar Shift, eu consigo fazer a extrusão de novas faces. Então só para certificar que a gente está com a seta. Ok, vamos para a vista de front para a gente poder ver. Então como é que a gente vai fazer essa operação? A gente vai usar aqui embaixo essas ferramentas aqui que ele tem do Move Settings dele, né? E tem um Snap aqui. Isso tudo se encontra também dentro das ferramentas aqui, Set Snap, e a forma como ela se comporta, dando 2 cliques aqui no Tool Settings. No Modeling Toolkit já está mais prático aqui para a gente olhar. Então a gente vai botar a ferramenta de movimentação. Vamos editar o pivô. Por que editar o pivô vai ser importante? Porque a partir deste ponto é que ele vai fazer a rotação. Ó.
Então se a gente quer que a rotação ocorra daqui para cá, eu tenho que botar ele neste ponto aqui. Acertado o pivô, posso sair do Edit Pivot, e aí só para ver a altura que ela vai, ó, ela vai bem baixinha, que é como a gente pretende deixar essa cama. E a gente vai setar o Snap aqui, pode ser para relativo, 15, Shift para fazer a extrusão, e aí ele vai rodar, ó, de 15 em 15 graus agora, até chegar retinho aqui no 90. Faz bem colado aqui na cama toda essa rotação e esse joelho. Apertando W eu volto para a movimentação, vou dar 2 cliques aqui na movimentação e Reset Tool para ela zerar todo o comportamento. E o pivô também aqui a gente vai zerar ele no Modify Center Pivot, só para dar uma zerada na ferramenta de novo, né? Então aqui, isso é uma forma da gente criar, apertando 5, ó, uma torção no objeto no Maya e aqui seguir fazendo o nosso objeto. Se eu segurar o Shift, faz um extrude, agora leva ele ao centro. X, para ele colar aqui no eixo, né? O X é o atalho para a gente colar no grid, então aqui ele vai fazer um caninho bem próximo à cama agora, apertar no 3, vai suavizar. Lembrando que tem os caps aqui, né, dele ali, então se eu deletar eles vai ficar melhor o resultado. Então tá aqui com pouquíssimas linhas, pouquíssimos comandos, vocês viram que a gente consegue fazer ele girar. Essa é uma das formas quando a gente quer fazer uma rotação nesse sentido. É prático fazer ele por aqui, né, pelo Modeling Toolkit, usando o Shift e rotacionando com esse pivô alterado e tudo mais, né, que a gente fez neste nosso carinha aqui. Mesma coisa a gente pode fazer com esse cara aqui de cima. Ele vai ter uma rotação um pouco mais longa aqui, ele vai chegar com ela mais longa aqui, né? Então a gente pode fazer dessa forma também, editando o pivô e botando o pivô mais ao lado aqui, por exemplo, quando a gente for fazer. A gente pode fazer dessa forma ou usando o Bend. Vamos fazendo um outro estilo aqui para vocês verem as diferenças que vai ter de um e outro formato que a gente for trabalhar. Para que eu faça esse outro funcionar de forma correta, a gente já tem que ter os extrudes, né? Já tem que supor a quantidade de linhas que esse cara aqui tem. Vamos ver se não pegamos nada ali do outro lado. Supor a quantidade de linhas que ele tem já e até onde ele vai, né? Então Shift, subir com ele, só para ter certeza que ele vai chegar aqui, né? Dá bem alto. E colocar algumas linhas no centro dele aqui para isso. Então vou Mesh Tools, Insert Edge Loop. Vamos colocar múltiplos edge loops, vamos botar 10 aqui. Deixa um pouquinho mais, nem que depois a gente delete. Vou botar 20, deixar ele bem segmentado para fazer isso, tá? Então aqui a gente tem já para receber o deform aqui. Então o que a gente vai utilizar? Antes a gente usou uma ferramenta que não me permite ter nenhum controle pós-uso, né? Ela fica travado aqui. Então é meio que o nosso resultado final. E agora esse próximo passo a gente pode modificar ele posteriormente, se assim desejarmos. Então temos agora linhas o suficiente para que ele faça a dobra. E a gente vai usar um deform. O deform que a gente vai usar vai ser não linear, bend. O que esse cara faz? Ele cria, vou apertar aqui no 4, ele cria uma linha atrelada ao nosso modelo. Se a gente for no outline, vai dar aqui bend handle. Nossas nomenclaturas são totalmente bagunçadas, a gente já vai ajustar isso em seguida. E é por esse handle que a gente vai ajustar. Então aqui no atributo editor eu tenho curvatura, o quanto de curva que ele vai fazer, o quanto que ele vai completar. Por exemplo, aqui a gente não quer que ele complete nada, né? Então eu tiro ele aqui, long bound, high bound também seria o quanto que a gente quer que ele gire, ó. Fazer que essa curvatura vá até um ponto, vamos supor até aqui. Vamos botar aqui 180 menos 180. E a gente pode ir ajustando ele sempre clicando no Bend Handle. E aí vendo se está curvando aqui em Bend 1, se está curvando da forma como a gente espera. Então aqui a gente vai achando a quantidade que quer de curvatura também, o quanto se quer ir toda
toda a forma, curvar ou só uma partezinha dela. A gente vai controlando o quanto que a gente quer fazer desse objeto, curvo ou não, certo? Então a gente tem essas duas formas para fazer curvas. Uma permite aqui um controle posterior, que é essa aqui, né, do bend. Ah, não gostamos da forma como ele está, podemos modificar. Sim, a gente pode alterar ele, ó. Fazer ele dobrar mais, por exemplo, aqui, e aí começar a tirar o highbound um pouco antes, para ele firmar melhor ali, por exemplo. Deixa eu achar o ponto que ele fique reto, vendo até onde precisa ir. Daqui a pouco esse cara, esse highbound. Aí, agora sim, chegamos no menos 180. 1.5 ele ficou retinho, perfeito. A nossa dobra ali tá como a gente quer também da cama. Então a gente tem essas duas formas de fazer os controles dentro do Maya, né? Algumas dessas das opções. Então a gente sabe que ela acaba aqui, por exemplo, né, a edge. Então agora a gente sabe bem certinho onde ela acaba. A gente pode deletar todos esses a mais aqui. 2 cliques, Ctrl Del para deletar, para deletar os vértices também, ó. Então não fica nenhum vértex ali. Puxar esses caras para o centro, X. E aí tá pronto essa outra partezinha aqui de cima também da cama, nosso cenário ali. Fazer a parte de cima aqui dela a gente pode usar uma simulação, vamos conversar sobre isso também à medida que a gente for tendo a necessidade. Aqui deletar a parte de baixo. Então aqui sim. Então já está ali os dois. O resultado visual de ambos é bem parecido, né? Então aqui também mais um encaixe da cama que a gente vai fazer. Sigo fazendo ajustes então nos cilindros aqui da nossa forma e organizando eles aqui, né? O próximo objeto ali no centro, vou fazer o mesmo procedimento com o externo, vou colocar mais linhas e a partir dessas linhas fazer o bend para que ele possa se tocar e ficar conectado ali, ter uma curvatura, né, naquela região superior dele, da metade para cima dele. Mesmo processo, né? Seleciono ele, clico no Deform, Bend, retiro o Low e faço a curvatura ali. Como ele permite que eu tenha ajustes o tempo todo nele, né? Ele não é destrutivo, permite ficar trabalhando um pouquinho. Eu vou subir ele, dar extrude depois, a centralizar ele ali, né, da forma que eu quiser. Essa parte de baixo da cama eu fiz um box e nesse box eu coloquei o bevel e acaba sendo só isso, né? Retiro ali as beiradinhas do bevel e tudo mais para que não fiquem tendo uma sujeira. Não uso 3 aqui porque o bevel já vai fazer o brilhinho de luz e tudo mais, então não teria necessidade com elementos tão pequenos. E começo a utilizar o mirror. O mirror vai servir agora para finalizar e encaixar todos os modelos, né? À medida que a gente for agora transformando cada eles em peças únicas, a gente vai já organizando o nosso modelo para terminar essa etapa. Aqui no final, então, eu limpo o histórico e deixo todos eles com o nome certinho, pronto para o próximo passo, que é colocar o tecido e o travesseiro nesta caminha. Até mais!